A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa Sementes da Fé, 26 de abril de 2026. Esse domingo de manhã com um sol maravilhoso. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Continuamos o nosso encontro da imersão na carta aos Romanos. Esse é o 16º encontro e último. O último capítulo da carta aos Romanos, o capítulo 16, que falaremos sobre comunhão, discernimento e glória final. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Jequié-FM, abra suas Bíblias comigo e leremos o capítulo 16 do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, a partir do versículo 1, que diz assim: Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Antrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem a Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu irmão Estax. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aróstobulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifina, Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviem-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes.
Eu, Técio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém? Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça e o Teu conhecimento, Pai. Dai-nos discernimento espiritual para continuarmos, ó Deus, na jornada cristã e para glória e honra e engrandecimento do Teu santo nome, a saber, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, muitas vezes quando lemos a Bíblia, tendemos a pular capítulos como Romanos 16. Por quê, pastor? Porque parece apenas uma lista de nomes. Até o nome de Gaio está aqui no capítulo 16 da carta aos Romanos. À primeira vista, pode parecer um capítulo sem grande conteúdo teológico. Mas, no entanto, ao observarmos com atenção, percebemos algo profundo. Deus se importa com pessoas. Todos os nomes citados no capítulo 16 estão no serviço ao Senhor. E Paulo faz questão de homenageá-los, e todos eles saúdam a igreja de Cristo Jesus que se encontra em Roma. O apóstolo Paulo, a encerrar sua carta aos Romanos, não termina com doutrinas, mas com um reconhecimento. Ele cita nomes, histórias e características de irmãos e de irmãs que fizeram parte da obra de Deus. Isso nos mostra que o evangelho não é apenas sobre ideias, é sobre vidas transformadas e um relacionamento íntimo com Deus. Mas, na verdade, o capítulo 16 da carta aos Romanos revela a riqueza da comunhão cristã, a diversidade do corpo de Cristo, a necessidade de vigilância doutrinária, e termina com uma doxologia poderosa, finalizando dando glórias a Deus. A vida cristã se expressa em relacionamentos, serviço fiel, vigilância espiritual e adoração a Deus. Eu que nos diz então o versículo 1 e 2 do capítulo 16, exemplo de serviço, Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja. Febe é chamada de serva, diácona no sentido de serviço, auxiliadora de muitos. Mostra o papel importante das mulheres na igreja primitiva. A igreja primitiva era marcada por cooperação prática, hospitalidade e apoio eram essenciais à missão da igreja e o crescimento através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus usa pessoas disponíveis, que têm um coração disposto a servi-lo, não apenas pessoas eminentes. Deus usa quem Ele quer.
Amados e queridos irmãos, o que nos diz então dos versículos de 3 a 16 do capítulo 16 da carta aos Romanos? Uma igreja viva e diversa. Paulo menciona aqui vários nomes: Priscila e Áquila, Epêneto, Antrônico e Júnias, Maria, Trifena, Trifosa e Pérside, Rufo, entre muitos outros nomes. A igreja não é uma instituição fria, ela é uma família que precisa ser restaurada no amor de Deus. Paulo valoriza pessoas, não apenas os resultados dela. Paulo está aqui valorizando, saudando, recomendando pessoas. Muitos arriscam a sua vida em prol do Evangelho de Jesus Cristo. A lista mostra diversidade cultural, homens e mulheres, judeus e gentios. A missão é coletiva. O cumprimento do propósito de Deus é um ide imperativo a todas as línguas, a todas as nações que se dobrarão e se ajoelharão diante do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, o reino de Deus é construído em comunidade. É uma construção de uma grande família, ao qual o Pai de todos e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus tem uma cultura, e esta cultura é irmandade, família, comunidade. E o que nos diz então, pastor, os versículos 17 a 20 do capítulo 16 da carta aos Romanos? Um alerta contra divisões e falsos ensinos. Rogo-vos que noteis bem aquele que provocam divisões, e deles vos aparteis. Nem toda divisão é legítima. Falsos mestres não servem a Jesus Cristo. Falsos mestres usam palavras suaves para enganar, e não o evangelho genuíno da pessoa de Cristo Jesus para confrontar o meu e o teu pecado. As pessoas usam palavras suscetíveis, sugestões suaves para o engano, ao invés de usar a verdade da palavra para o confronto do meu e do teu erro, do meu e do teu pecado. Porque a Bíblia não tem compromisso com o pecador, ele tem compromisso com o arrependido, com o reconciliado diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que palavras que vai massagear o nosso ego não vão nos transformar. Muito pelo contrário, vamos deixar como falsos discípulos de Cristo Jesus, porque estamos usando palavra de falsos mestres. E precisamos estar com discernimento aguçado, um discernimento espiritual, para conseguir ouvir a voz do bom pastor, a voz do nosso grande pastor, a saber, Cristo Jesus. A igreja tem que estar atenta, ela tem que buscar discernimento espiritual para discernir a voz de Deus e a voz do nosso adversário. Muitos com ganância, muitos procurando status, procurando posições. Discípulos não procura posição, procura transformação de mentalidade para agradar e cumprir o propósito do nosso Deus, e toda honra, toda glória é dada ao Senhor. A igreja deve ter discernimento.
Eu costumo dizer nesses últimos dias que o dom que eu e você devemos procurar com zelo é o discernimento de espírito. Amor não é ingenuidade. Unidade não significa tolerar erro doutrinário. Não podemos tolerar. Temos que combater com a verdade, e a verdade genuína, porque está lá escrito em Evangelho de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que estar atento. Temos que saber que amar o irmão, amar o próximo, não significa que eu sou infantil, não significa que eu sou ingênuo. Precisamos estar atento, precisamos combater todo falso ensino, toda falsa doutrina, para que o nome do nosso Senhor seja exaltado e engrandecido na terra através dos seus discípulos. Unidade não é uniformidade. Unidade é estar em um só corpo, ao qual a única cabeça é Jesus de Nazaré. Não podemos tolerar. Não há espaço para tolerância em erro e falso ensino para a glória do nosso Senhor. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 16 da carta aos Romanos: porque o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A igreja deve ser amorosa, mas também vigilante e apercebida, ligada no Senhor, de olhos bem abertos, para podermos defender a sã doutrina em o nome santo daquele que vive e reina e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E o que nos diz então, pastor, dos versículos de 21 a 24, as saudações finais do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Paulo menciona os cooperadores dele: Timóteo, filho na fé, pastor em Éfeso, Lúcio, Jason, Sosípatro, Tércio, escriba da carta. Foi Tércio quem escreveu, Paulo ditando e Tércio escrevendo a carta aos Romanos. O ministério nunca é solitário. O ministério, ele requer uma comunidade. Ele requer pessoas que se comportam conforme as regras dos discípulos de Cristo Jesus, tendo ele como exemplo. Por isso que o ministério nunca é solitário. Não tem como. A obra de Deus é feita em parceria. Nós temos parceiros, nós temos pessoas que comungam da mesma regra, da mesma doutrina, dos mesmos preceitos, da mesma prática de fé. Ninguém serve sozinho no reino de Deus. Aos irmãos, aos cooperadores, aos serviços de diaconato da igreja. E nós precisamos estar atentos e apercebidos para quê? Para enxergarmos o potencial de cada um, porque é o Deus dos céus que derrama todo o dom para o serviço da igreja. Precisamos estar atentos porque não é a solidão, porque a solidão traz mazelas na minha e na tua vida. É a comunhão pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos levar, nos fortalecer, nos robustecer e nos aperfeiçoar para a boa obra do Senhor. E o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Precisamos estar atentos, porque o correto e o bom não é eu ganhar o discurso teológico. O correto é eu ganhar a pessoa para Jesus, é ter comunhão com ela, é continuar a amizade com ela, é estarmos em comunidade para que o nome do Senhor seja exaltado, seja engrandecido na minha e na tua vida para a glória de Deus Pai.
E o que nos diz então, pastor? Romanos capítulo 16, os versículos 25 a 27. Essa palavra bonita, doxologia, dá glória a Deus no final. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, segundo o evangelho de Jesus Cristo, segundo a biografia do único Filho de Deus. Amados e queridos irmãos, é uma finalização com chave de ouro. Doxologia é uma adoração final no finalzinho do hino, no finalzinho da oração, no finalzinho da carta. Deus fortalece, Deus revela o mistério através de Cristo Jesus. E Deus estabelece o cristão através do Espírito Santo, fortalecendo-o e dando conhecimento da palavra de Deus. O Evangelho sempre esteve no plano eterno. O Evangelho de Jesus é uma carta aberta para que eu e você venhamos a nos comportar com as regras estabelecidas por Jesus no Sermão da Montanha, a saber, nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Precisamos estar atentos e ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Precisamos praticar, colocar em prática o nosso conhecimento. Só assim essa Bíblia lida em mim e lida em você, por toda a raça humana, por toda a sociedade, o nome do Senhor será engrandecido. O Evangelho sempre esteve no coração de Deus. O Evangelho, que é os ensinamentos profundos da pessoa de Cristo Jesus, sempre esteve no propósito do Pai. A carta termina como começou, centrada em Deus e voltada para a sua glória. Tudo converge para Ele. Tudo é para a glória dele. Estamos em Cristo e tudo o que iremos fazer tem que ser para a glória do Pai de Jesus Cristo. Tudo, quer comais, quer bebais, coisas cotidianas do nosso dia a dia, coisas que fazemos diariamente, tudo para a glória de Deus. Tudo converge para Deus, porque a salvação começa em Deus, se desenvolve em Deus e termina para a glória de Deus. Tudo é dele, por ele, para ele, glória ao nome dele, amém. Romanos 16, como os outros capítulos da carta aos Romanos, ele ensina-nos: pessoas são importantes para Deus. E aí uma pergunta que não quer calar: pessoas importam para você, meu irmão e minha irmã? Ou nós queremos distância? Ou nós a perdoamos, mas ela de lá e eu de cá? De que maneiras nós damos a importância a elas? De que forma eu e você nos comportamos diante das adversidades, diante das intemperanças? Ninguém faz a obra só, ninguém faz a obra sozinho. De que maneira eu e você estamos dando a devida importância ao nosso semelhante, que é a imagem de Deus? Precisamos estar atentos aos enganos, à falsa doutrina, aos falsos mestres. Precisamos estar de olhos abertos, tendo discernimento espiritual. A vitória final já está garantida. Ela não será, ela já está garantida na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E toda a glória pertence ao Senhor. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém.
Ninguém aqui é ninguém. Não há possibilidade de usurpar a glória do nosso Deus e Pai. Talvez você se sinta como um nome escondido em uma lista, mas Deus conhece a sua história. Deus conhece as suas características. Deus conhece o teu e o meu comportamento. Assim também como Ele escrutina o meu e o teu coração. Ele sabe do meu e do teu esforço. Ele conhece bem a minha e a tua fidelidade. No reino de Deus, ninguém é esquecido. Deus não tem amnésia. Quem esquece do outro, quem esquece do bem que o outro fez, somos nós humanos. Mas Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não esquece de ninguém. Ele sabe do teu nome. Por isso está escrito em Apocalipse que receberemos uma pedra branca com o nome escrito. E naquele grande dia, eu e você, com aquela pedra branca na mão com o nome escrito, Ele chamará pelo nome. Porque a Bíblia diz que tem bilhões e bilhões de estrelas e Ele chama cada uma pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, na tua cabeça, e quantos fios de toda a raça humana. Para vocês entenderem o poder do nosso Deus. A carta aos Romanos, ela começa com a culpa do homem e termina com a glória de Deus. O homem caído e Deus exaltado. O homem passa pelo processo da reconciliação, pelo processo da redenção, através de Cristo Jesus, pela graça de Deus Pai. Então, esta queda gera todo o ministério da redenção. E a igreja do Senhor Jesus, cujo a cabeça é Ele, tem o ministério da reconciliação. Nós, no relacionamento de amizade, no relacionamento com o irmão e com a irmã, mostrar para ele quem é o nosso Pai e que ele possa se reconciliar com o propósito de Deus em sua vida. Nós precisamos entender que não é solução, é redenção. E a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 16, conclui assim: a Ele seja glória para sempre. Amém. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos guie, nos livre de todo o mal e nos encha de graça e de conhecimento, para que possamos crescer na sua presença, para o cumprimento da missão e do propósito de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. E que nesse domingo pela manhã você receba a graça de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, um abraço apertado do único Filho de Deus, para que você cresça nele, para ele, e toda a glória seja dada a ele. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.